Bom, então vamos falar um pouquinho sobre o que a gente aprendeu esse bimestre em biologia. Primeiro, tem as duas principais hipóteses sobre o surgimento da vida, a biogênese e a abiogênese. A primeira defende a ideia de que a vida surge a partir de outra vida, enquanto a segunda traz o pensamento do surgimento da vida por meio da geração espontânea, ou seja, não sendo por outra vida, mas sim matéria inorgânica e essas coisas. E a gente precisa pensar que, atualmente, biogênese é a hipótese que a gente adere na ciência. Tendo a biogênese e a geração espontânea como teorias do surgimento da vida, tiveram muitos cientistas que decidiram fazer experimentos para provar essas teorias. Um deles foi o Redi, que o experimento dele foi para comprovar a biogênese e tiveram três frascos. Um era totalmente aberto. Então, os três potes foram deixados de lado para observação, e no final, Red viu que só no primeiro frasco houve o surgimento de vida, que eram umas larvinhas, porém não era por conta da geração espontânea em si, mas sim por causa dos ovos das moscas que sentavam na carne. E esse experimento refuta a geração espontânea, porque no segundo frasco não houve o surgimento de vida, mesmo com a carne lá dentro. Então, o pensamento. Muito importante lembrar a importância do frasco 3, porque muitos acreditavam que o ar carregava o princípio vital, que era o essencial para surgir uma vida por meio da geração espontânea. E se só houvesse o frasco 1 e 2, muitos criticariam o frasco 2 porque não teriam, já que é hermeticamente fechado e não teria esse. Pasteur foi muito importante porque ele conseguiu provar a biogênese por meio do experimento de bico de cisne. Ele despejou caldo nutritivo em um frasco de vidro, usou fogo para esticar e curvar. O gargalo do frasco foi muito importante porque serviu de um tipo de esterilização, já que os micro-organismos que existem no ar ficavam presos nesse gargalo, fazendo com que somente o ar sem micro-organismos chegassem até o caldo nutritivo, o que fez com que no final do experimento a gente vai falar um pouquinho sobre a Terra primitiva e os primeiros seres vivos. É, Algumas características necessárias para ser uma terra habitável, assim, a terra primitiva, é que tem que ser uma temperatura adequada, água líquida, uma crosta terrestre sólida e atmosfera com gases específicos. A terra primitiva, ela era bombardeada por asteroides, que ao se chocarem com o planeta causavam eventos catastróficos, aumentando sua temperatura e massa. A maior parte da água estava em estado gasoso devido à alta temperatura do planeta, o que gerava grande tempestade. Essas tempestades elas resfriavam a superfície do planeta, permitindo o acúmulo de água líquida e formando assim os primeiros oceanos. E por isso que muitos acreditam que as primeiras formas de vida apareceram nessas águas. Agora, as características comuns dos seres vivos, todos têm células, eles são formados por compostos orgânicos, os CHOMPs, ou seja, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre, e têm metabolismo, fazem reprodução, têm um ciclo de vida e sempre evoluem. Temos duas hipóteses sobre os primeiros seres vivos aqui do planeta. A primeira hipótese é a que defende que foram seres vivos heterotróficos, enquanto a segunda ela defende a ideia de serem seres vivos autotróficos. A primeira hipótese defende que os primeiros seres vivos eram fermentadores e eles fermentavam os compostos orgânicos compostos nos coacervados. E eles obtinham energia também já com a fermentação, já que ocorre com a ausência de O2.
Sobre a hipótese autotrófica, eles defendiam a ideia dos primeiros seres vivos serem quimiosintetizantes e transformavam compostos inorgânicos em orgânicos. Agora a gente vai falar sobre o ciclo do nitrogênio, muito importante. Ele tem 3 fases principais. A primeira é a fixação, onde há a conversão do gás nitrogênio encontrado no ar em amônia, num processo chamado amonificação. No segundo processo tem a nitrificação, que dentro desse processo tem 2 etapas, chamada nitrosação e nitratação. A nitrosação, ela transforma amônia em nitrito, e depois esse nitrito é usado na nitratação para transforma esse nitrito em nitrato. Ou seja, tem a nitrificação e dentro da nitrificação tem a nitrosação e a nitratação. Depois disso, tem a terceira etapa, que é a desnitrificação, que transforma nitrato em N2 por procariotos, que serve para não ter um esgotamento de nitrogênio no nosso planeta. Então, serve para devolver esse nitrogênio. Indo para o assunto das proteínas, né? As proteínas, elas são uma junção de aminoácidos que são unidos por ligações peptídicas. O aminoácido, ele é formado por um carbono central, e esse carbono central, ele é ligado por um grupo amina, um grupo carboxila, um hidrogênio e um radical. Esse radical é a porção variável. Ele pode ser várias coisas diferentes. A ligação peptídica é uma ligação de desidratação, já que a retirada de O2 da carboxila e de um aminoácido com o hidrogênio de amina de outro aminoácido. Apesar de existir apenas 20 aminoácidos diferentes, há uma infinidade de proteínas no ambiente biológico. Por quê? Porque as proteínas, elas variam quanto à quantidade de aminoácidos que ela tem, a sequência em que esses diferentes aminoácidos estão presentes na proteína e os tipos de aminoácidos presentes também. Existem 4 estruturas da proteína, que é a primária, uma sequência linear de uma cadeia polipeptídica, que ocorre a partir de ligações peptídicas. A estrutura secundária, que é um enrolamento dessa molécula e ocorre a partir de ligação de hidrogênio. A estrutura terciária, que é um enrolamento da estrutura secundária, que também ocorre a partir de ligação de hidrogênio. E tem, por último, a estrutura quaternária, que não são todas que tem, são só algumas, composta por mais de uma cadeia polipeptídica e ocorre também a partir de ligações de hidrogênio. A ligação peptídica é uma ligação de desidratação, já que a retirada de O2 da carboxila e de um aminoácido com o hidrogênio de amina de outro aminoácido. Apesar de existir apenas 20 aminoácidos diferentes, há uma infinidade de proteínas no ambiente biológico. Por quê? Porque as proteínas, elas variam quanto à quantidade de aminoácidos que ela tem, a sequência em que esses diferentes aminoácidos estão presentes na proteína e os tipos de aminoácidos presentes também. Existem 4 estruturas da proteína, que é a primária, uma sequência linear de uma cadeia polipeptídica,
que ocorre a partir de ligações peptídicas. A estrutura secundária, que é um enrolamento dessa molécula e ocorre a partir de ligação de hidrogênio. A estrutura terciária, que é um enrolamento da estrutura secundária, que também ocorre a partir de ligação de hidrogênio. E tem, por último, a estrutura quaternária, que não são todas que tem, são só algumas, composta por mais de uma cadeia polipeptídica e ocorre também. As enzimas, elas são proteínas catalisadoras, elas aumentam a velocidade que acontecem as reações nos nossos organismos. Ela atua como modelo chave-fechadura, ou seja, a enzima é a fechadura e cada fechadura tem um certo tipo de chave, certo? Que é o substrato. Então, a gente pega a lipase, por exemplo, ela é uma enzima que tem como substrato somente o lipídio. Ela não pode tentar catalisar, assim, alguma proteína, por exemplo. E também, cada enzima age em apenas um tipo de reagente. Cada enzima, muito importante saber que cada enzima apresenta uma condição ideal de ação, que é temperatura ideal, pH ideal e também uma concentração do substrato ideal. No final da reação enzimática, a enzima é reaproveitada pela célula. A desnaturação, ela ocorre quando há uma alteração da temperatura ou do pH de um ambiente. E com isso alteram a estrutura da proteína, o que leva à perda da função dessa tal proteína. Isso porque a desnaturação leva à perda do sítio ativo da proteína, devido à desestruturação da conformação espacial. É muito importante lembrar que a desnaturação ela ocorre a quebra das ligações de hidrogênio. Entretanto, não há o rompimento das ligações. Assim como as proteínas, os ácidos nucleicos são moléculas orgânicas complexas que são constituídas pelos elementos básicos, os CHOMPs. São polímeros que têm como subunidade os nucleotídeos, que são adquiridos via alimentação. Esses são muito encontrados no DNA e RNA. As sequências das bases nitrogenadas são as informações genéticas. A estrutura de um ácido nucleico. Ele é composto por um grupo fosfato, uma pentose e a base nitrogenada. É bom saber que só há ligações de base nitrogenadas que formam uma dupla hélice na estrutura do DNA, pois no RNA o DNA é encontrado no interior do núcleo e também em organelas como mitocôndrias e cloroplasto. O DNA é constituído por duas cadeias unidas. O DNA é importante para armazenar as informações das enzimas e outras proteínas. Por que ocorre a duplicação do DNA? Porque se a gente não duplicasse ela e dividisse de outra forma, o material genético ele diminuiria a cada divisão feita. Por isso nós precisamos duplicar ao invés de diminuir. As condições no processo de duplicação são essenciais uma molécula de DNA, o nucleotídeos, que vem da alimentação, enzimas, entre elas principais são a helicase, que ela abre a dupla hélice, e a DNA polimerase, que adiciona nucleotídeos na nova fita. Falando um pouquinho sobre o processo da duplicação, temos lá duas camadas unidas por bases nitrogenadas. A estrutura da hélice, ela começa a se abrir com a proteína helicase, que serve corta
essa hélice. Aí ocorre a separação dos moldes em lados diferentes. Os nucleotídeos, eles vão se encaixando por meio da DNA polimerase. Ela é responsável por encaixar os nucleotídeos no novo molde, de acordo com a sequência adequada. E assim, a cadeia ela vai se multiplicando. As duas vão... O DNA, ele se localiza no núcleo, né? E ele não consegue sair da região. Porém, a síntese proteica, ela não acontece no núcleo, e sim no ribossomo dentro do citoplasma. Então, é aí que temos a RNA. Ela carrega as informações presentes no núcleo até o citoplasma. O RNA ele possui uma estrutura simples e ele possui mais ou menos os mesmos nucleotídeos presentes no DNA. Entretanto, ao invés da timina, ele possui a uracila. Sendo assim, os nucleotídeos presentes no RNA são adenina, guanina, uracila. O ciclo da célula ele tem dois processos principais: o da interface, que é subdividida em G1, S e G2, e a divisão celular. Na interface, o DNA está sob forma de cromatina, ou seja, ele tem um DNA descondensado e não compacto e com genes ativos. Na fase G1, a célula acaba de se originar a partir de uma pré-existente, então é o primeiro período de crescimento celular, antes da duplicação do DNA. A fase S é a fase de duplicação do DNA e a última fase da interfase é o G2, é o segundo período de crescimento celular, fase depois da duplicação e antes da divisão celular. Depois temos a divisão celular, onde o DNA tem uma forma de cromossomo, ou seja, o DNA está compacto, condensado. Esse DNA não consegue mais realizar a síntese de proteína. Por conta disso, a fita de DNA irá realizar sua separação entre diferentes. Algumas células dos nossos organismos são muito especializadas, diferenciadas. Elas possuem umas características próprias. Então, elas não completam um ciclo completo. Elas se originam de outra pré-existente, entram no período do G1 de crescimento e ficam na fase denominada de G0. Após ela se desenvolver, ela não passa pelo processo de divisão celular, ou seja, a célula ela só envelhece e morre. Um exemplo: o gene é uma sequência específica de nucleotídeo do DNA que tem função de armazenar informações genéticas. Entretanto, as proteínas são sintetizadas no citoplasma, e o DNA é uma molécula muito grande e não consegue sair do núcleo. Por isso, as informações são transportadas para o citoplasma pelo RNA. Isso ocorre a partir de dois processos chamados transcrição. Bom, então a expressão gênica, vamos sintetizar ela. Tem o gene, e aí ocorre a transcrição e forma o RNA, dentro do núcleo mesmo. Depois de formar o RNA, ele vai lá para o citoplasma, onde sofre a tradução, e aí forma a proteína. É importante saber que ambos ocorrem em diferentes momentos do ciclo celular. Enquanto um acontece na fase G1, a transcrição é o processo pelo qual uma molécula de RNA é formada. Para que os genes eles consigam se expressar, é necessário que a molécula de RNA seja formada a partir de outra de DNA, ou seja, a gente utiliza como molde uma das fitas do DNA. Dessa forma, o gene ele é lido e transcrito para o RNA, pois ele que vai ser responsável por conter as informações e levá-las ao ribossomo. É importante saber que existem 3 tipos de RNA: o RNA mensageiro, que é aquele que copia as informações do gene e do DNA e transporta para os ribossomos; o RNA ribossômico,
ele se associa às proteínas e origina os ribossomos no citoplasma. E o RNA transportador identifica e transporta aminoácidos do citoplasma. Uma enzima muito importante para a transcrição é a RNA polimerase, que é responsável por adicionar nucleotídeos na relação com as bases nitrogenadas em uma das fitas do DNA. A fita do DNA, denominada molde, é aquela que corresponde a 3' para 5'. Isso porque a RNA polimerase ela só consegue adicionar nucleotídeos no sentido de 5' para 3'. E ela usa sempre a ideia de timina para adenina e adenina por uracila, porque lembra que no RNA a gente não tem timina, só uracila. As enzimas sabem quando começa e termina um gene com as regiões reguladoras, que são responsáveis por controlar o processo da transcrição. A região promotora é o local onde começa, local de ligação da RNA polimerase. E a região codificadora é o meio do gene, aquela onde as sequências dos nucleotídeos são lidos, e essas partes serão transcritas. Entretanto, nem todo o DNA ele é lido. Por conta disso, ocorre a separação dessas partes que podem ser lidas e as que não podem. Os introns são aquelas regiões não codificantes de um gene, e não devem ir para o citoplasma. E os exons são as regiões codificantes de um gene e possuem as informações da proteína. A região final da proteína tem uma certa ordem de nucleotídeos que mostra o final do processo de transcrição. Como vimos que tem as regiões não codificantes e as regiões codificantes, o splicing serve para remoção, por meio de algumas enzimas, as sequências não codificantes dos genes, os chamados introns. E após o splicing, a gente consegue o RNA mensageiro, que leva as informações genéticas para o citoplasma. Então, agora falando sobre o segundo processo da expressão gênica, a tradução. A tradução ocorre nos ribossomos e corresponde à síntese de proteínas. O RNA mensageiro ele se transporta do núcleo para o citoplasma, levando a informação genética do DNA por meio de códons. O códons é uma sequência de 3 bases nitrogenadas de RNA mensageiro que codificam um determinado tipo de aminoácido, ou, em outros casos, indicam o ponto de início ou fim da tradução da cadeia de RNA. Então, um códon corresponde a 3 nucleotídeos em sequência do RNA mensageiro, que corresponde a um aminoácido. O código genético consiste em trincas de nucleotídeos. Existem 4 bases de RNA, né? Adenina, guanina, uracila e citosina. E ao todo, 64 códons. O código genético ele é considerado universal e degenerado. Universal porque ele é válido para qualquer espécie e é uma grande evidência da evolução biológica a partir de um único ancestral comum. Ele é degenerado também, quer dizer repetitivo. O RNA transportador apresenta os anticódons, que são tipos de trincas de nucleotídeos que complementam o códon do RNA mensageiro. A partir desse complemento, o RNA transportador identifica no citoplasma o aminoácido correspondente e o transporta até o. Durante a duplicação de DNA, pode acontecer alguns erros. Erros em condição do encaixe das bases nitrogenadas, mas a gente tem enzimas no nosso organismo que podem corrigir esses erros. Entretanto, em alguns casos, os reparos não acontecem. Então, as alterações permanentes na sequência de nucleotídeo da molécula de DNA
caracterizam as mutações gênicas. Essas mutações, elas podem ser tanto variáveis, tanto favoráveis quanto desfavoráveis, isso depende. Por exemplo, a anemia falciforme. Quem tem anemia falciforme, as suas hemácias elas têm um formato de foice, o que é desvantajoso se em relação ao transporte de O2, porque tem mais dificuldade no transporte de O2. Entretanto, em regiões em que tem a presença de malária, é bastante vantajoso, porque é difícil do protozoário ele se infiltrar e se reproduzir nesse tipo de hemácia. As mutações gênicas podem levar à perda da função do gene, que pode fazer com que ocorra diminuição da expressão desse tal gene, ou também o ganho de função do gene, aumentando a expressão do seu produto proteico. As mutações são a principal fonte de variabilidade genética. Para seres que se reproduzem sexualmente, mas para aqueles que se produzem assexualmente, as mutações são a única fonte de variabilidade genética. Os principais responsáveis pelas mutações são as mutações espontâneas, ou seja, acontece um erro na distribuição dos nucleotídeos lá no DNA, mutações por agentes químicos, por exemplo. E por fim, temos aqui os tipos de mutações gênicas, mutações por substituição de base. Temos aquela que acontece por meio da substituição de uma das bases nitrogenadas. Entretanto, a proteína ela não perde sua função, ela não modifica sua função. Mutações na base nitrogenada modificando os códons e os transformando em códons de parada. E também pode ocorrer